Fala aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é a professora Marcele. Você já ouviu falar sobre modelagem molecular? Quer saber um pouco mais sobre isso? Bora lá! Vamos começar a aula de hoje definindo o que seria modelagem molecular. Para isso, vamos começar analisando a palavra modelagem, que pode ser entendida como o ato de modelar, ou seja, de construir e ou manipular um modelo. Já a palavra modelo pode ser definida como uma representação simplificada de algum objeto ou fenômeno real. No nosso caso, esses modelos representam moléculas, macromoléculas, complexos fármaco-receptor, por exemplo. O objetivo de se trabalhar com esses modelos é compreender as estruturas e as propriedades moleculares. Para alcançar esse objetivo, a modelagem molecular é assistida por computadores, que utilizam de recursos de computação gráfica para construir e manipular esses modelos, bem como de química teórica, que será encarregada de realizar os cálculos necessários por meio de algoritmos ou programas específicos. Esses cálculos permitem a interpretação das relações entre a estrutura e a atividade biológica por meio de cálculos de energias relativas de conformação, de propriedades eletrônicas, de orbitais moleculares, dentre muitos outros. Os métodos usados para calcular a estrutura e propriedades moleculares podem ser classificados em dois grandes grupos, os clássicos e os quânticos. Como o próprio nome sugere, enquanto os primeiros utilizam preceitos da mecânica clássica, os outros usam equações da física quântica nos cálculos. O exemplo mais importante dentre os métodos clássicos é a mecânica molecular. Nele, as moléculas são tratadas como uma série de esferas, representando os átomos, conectadas por molas, representando as ligações. As equações da física clássica são aplicadas apenas nos núcleos, desconsiderando assim os elétrons. Então, os cálculos de campo de força utilizam equações derivadas da mecânica clássica para calcular as diferentes interações e energias resultantes, por exemplo, do alongamento de ligação, da flexão angular, de interações não ligantes e energias torsionais. Portanto, esse método é bastante utilizado para investigar conformações moleculares, pois é capaz de relacionar as energias e a geometria das moléculas. A principal vantagem da mecânica molecular é a sua rapidez e o menor custo computacional quando comparada à mecânica quântica. No entanto, ela não pode ser utilizada para calcular propriedades eletrônicas, uma vez que os elétrons não estão incluídos nos cálculos. Já os métodos quânticos consideram as interações entre os elétrons e os núcleos de uma molécula. Ao contrário da mecânica molecular, os átomos não são tratados como esferas sólidas. Entretanto, para tornar os cálculos mais viáveis, várias aproximações devem ser feitas. De um modo bem simplificado, primeiramente, os núcleos são considerados imóveis, pois os elétrons se movimentam muito mais rapidamente do que eles. Assim, é possível descrever a energia eletrônica separadamente da energia nuclear, o que é conhecido como a aproximação de Born-Oppenheimer. Além disso, presume-se que os elétrons se movam independentemente uns dos outros, logo a influência dos outros elétrons e dos núcleos é considerada como um valor médio. Os métodos da mecânica quântica podem ser subdivididos em duas grandes categorias: os cálculos ab initio e os semi-empíricos. Os cálculos ab initio são mais rigorosos e precisos e não requerem nenhum parâmetro ou dado experimental armazenado nos programas. No entanto, o custo computacional é altíssimo, tornando-o restrito a pequenas moléculas. Nos métodos semi-empíricos, apenas os elétrons de valência são considerados. Eles são mais rápidos, embora menos precisos que os ab initio, mas podem ser realizados em moléculas maiores. Esses métodos são mais rápidos porque usam aproximações adicionais e fazem uso dos parâmetros determinados empiricamente ou calculados por métodos ab initio, e esses parâmetros são previamente armazenados nos programas. O método de cálculo escolhido depende de qual cálculo precisa ser feito, bem como do tamanho da molécula. Por exemplo, a mecânica molecular pode ser utilizada em moléculas contendo milhares de átomos e pode ser útil para os seguintes cálculos: minimização de energia, identificação de conformações estáveis, cálculo de energia para conformações específicas e geração de diferentes conformações. No que diz respeito ao tamanho da molécula, os cálculos ab initio são limitados a moléculas contendo dezenas de átomos, enquanto os cálculos semi-empíricos podem ser aplicados a moléculas contendo centenas deles. A mecânica quântica, devido à sua maior precisão, pode ser utilizada para as seguintes operações: cálculos de coeficientes e orbitais moleculares, cálculos de calor de formação de conformações específicas, cargas atômicas parciais calculadas a partir de coeficientes de orbital molecular, potenciais eletrostáticos, momentos de polo, geometrias e energias de estado de transição e energias de dissociação de ligações. Vamos agora falar mais especificamente sobre a mecânica molecular.
que, como vimos anteriormente, trata as moléculas como uma série de esferas, que seriam os átomos, conectados por molas, representando as ligações. Ou seja, as moléculas são tratadas como uma coleção de partículas que são mantidas unidas por forças harmônicas ou elásticas. Essas forças podem ser descritas em termos de funções de energia potencial de características estruturais, como, por exemplo, comprimentos de ligação, ângulos de ligação, interações não ligantes e etc. Então, o campo de força é a combinação dessas funções de energia potencial. Simplificadamente, a energia potencial total pode ser representada pela equação de Westmayer, onde ES é a energia de estiramento de uma ligação, representada em vermelho, EB é a energia de deformação angular, representada em azul pelo ângulo θ, EW é a energia de torção em torno das ligações, representada em amarelo pelo ângulo φ, e ENB é a energia de interação não ligante, representada em verde, onde a energia de interação não ligante pode ser encarada como a soma das contribuições das energias de Van der Waals e eletrostática. Esses cálculos requerem dados ou parâmetros que são armazenados dentro do programa e que descrevem as interações entre diferentes conjuntos de átomos. Esses parâmetros podem ser coordenadas cartesianas dos átomos, que descrevem as posições atômicas definidas em relação a um sistema de eixos x, y e z, ou coordenadas internas, que correspondem às distâncias de ligação, os ângulos de ligação e os ângulos de torção. Cada uma dessas funções de energia representa a diferença de energia entre uma molécula real e uma molécula hipotética, em que todos esses parâmetros estruturais estão exatamente em seus valores ideais ou naturais. Portanto, é válido ressaltar que as energias calculadas pela mecânica molecular não têm significado como quantidades absolutas, mas são úteis na comparação de diferentes conformações da mesma molécula, por exemplo. Todo arquivo de entrada gerado nesses programas de modelagem molecular é construído com base na estrutura desenhada, ou seja, na geometria de entrada. Portanto, independentemente do programa utilizado para criar uma estrutura 3D, um processo chamado de minimização de energia deve ser realizado assim que a estrutura for construída. Isso ocorre porque o processo de construção pode ter resultado em comprimentos ou ângulos de ligação ou de torção desfavoráveis, ou ainda pela presença de interações não ligantes desfavoráveis. O processo de minimização de energia é normalmente executado por um programa de mecânica molecular, que calcula a energia da molécula inicial e, em seguida, varia os comprimentos de ligação, os ângulos de ligação, os ângulos de torção para criar uma nova estrutura. A energia da nova estrutura é então calculada para ver se ela é energeticamente mais estável ou não. Se a estrutura inicial for inerentemente instável, uma ligeira alteração no ângulo de ligação ou no comprimento da ligação terá um grande efeito na energia geral da molécula, resultando em uma grande diferença de energia. Eventualmente, após alguns ciclos, será encontrada uma estrutura onde as variações estruturais resultam apenas em pequenas mudanças de energia, ou seja, o programa encontrou um mínimo de energia. O programa interpretará isso como a estrutura mais estável e parará nesse estágio. No entanto, a estrutura obtida não é necessariamente a conformação mais estável dentre todas as possíveis. Isso ocorre porque a minimização de energia cessa assim que atinge a primeira conformação estável que encontra, que será mais próxima da estrutura inicial, ou seja, de um mínimo local. Podemos compreender melhor esse fato por meio do gráfico aqui representado, que é conhecido como superfície de energia potencial, CEP, onde a conformação mais estável, o mínimo global, representado em vermelho, é separada de conformações menos estáveis por máximos de energia. Se a estrutura 3D, criada inicialmente, estiver na curva de energia, na posição mostrada pelo círculo em verde, por exemplo, a minimização de energia irá parar quando atingir a primeira conformação estável que encontrar, ou seja, um mínimo de energia local, como representado em roxo. Nesse ponto, as variações na estrutura resultam em mudanças de baixa energia e, portanto, a minimização será interrompida. Para cruzar os máximos de energia, representados em amarelo, para atingir uma conformação mais estável, variações estruturais drásticas teriam que ser realizadas, de modo a aumentar a energia da estrutura, e essas são rejeitadas pelo programa. O programa de minimização não tem como saber que existe uma conformação mais estável, ou seja, um mínimo de energia global além desse ponto. Portanto, para identificar a conformação mais estável, é necessário gerar diferentes conformações da molécula e comparar as suas energias estéricas. Para isso, existem diferentes métodos, ou seja, diferentes algoritmos de busca que podem ser aplicados, como veremos a seguir. Em princípio, um mínimo global só poderia ser encontrado por meio de uma análise conformacional sistemática da molécula, onde cada ângulo de elo da estrutura é analisado independentemente.
Assim, o número de conformers a serem analisados equivale a 360 graus divididos por θ e elevado a n, onde δ é o incremento usado no processo de varredura do ângulo diedro e n é o número de ligações avaliadas. Mesmo com métodos computacionais avançados, essa pesquisa se torna proibitiva à medida que cresce o número de ângulos diedros na estrutura. Assim, o uso de métodos estocásticos, ou seja, aqueles cujo estado é indeterminado e sua origem acontece através de eventos aleatórios, ou seja, randômicos, pode auxiliar na busca pela conformação de menor energia. Um exemplo de um método desse tipo é denominado Monte Carlo. Esse método realiza uma análise estatística da CEP por meio de saltos aleatórios entre as conformações. Então, uma estrutura inicial de baixa energia é escolhida aleatoriamente pelo programa, que realiza então pequenas alterações estruturais e minimiza sua energia, gerando assim uma nova conformação. Desse modo, são geradas novas geometrias de modo aleatório, que, se tiverem menor energia do que a conformação inicial, podem ser utilizadas como ponto de partida para uma próxima conformação. O programa realiza vários ciclos até que a conformação de menor energia é encontrada e então é armazenada. Se a conformação gerada tiver maior energia do que a inicial, ela pode ser então rejeitada, reiniciando o ciclo. Além disso, pode ser usado um filtro, como por exemplo o critério de Metrópolis, que, por levar em consideração incrementos de temperatura, permite que conformações de mais alta energia consigam ser pesquisadas, possibilitando que as conformações escapem dos mínimos locais de energia, reiniciando assim o ciclo de busca. Outra maneira de realizar uma análise conformacional é por meio dos algoritmos genéticos, que são inspirados na teoria da evolução de Charles Darwin, ou seja, mesclam conceitos de genética e seleção natural. Cada busca consiste na geração de uma população de indivíduos, onde cada indivíduo representa uma conformação da molécula. Cada conformação, por sua vez, é representada por um cromossomo, que é constituído por genes, que representam os graus de liberdade translacional, orientacional e conformacional dessa conformação. O princípio básico do funcionamento dos algoritmos genéticos é que um critério de seleção vai fazer com que, depois de muitas gerações, o conjunto inicial de indivíduos gere indivíduos mais aptos, ou seja, conformações mais estáveis. Um conjunto de operações é necessário para que, dada uma população, se consiga gerar populações sucessivas que, espera-se, melhorem a sua aptidão com o tempo. Esses operadores são o cruzamento, crossover e a mutação. Eles são utilizados para assegurar que a nova geração seja totalmente nova, mas que possua de alguma forma características de seus pais, ou seja, a população se diversifica e mantém características de adaptação adquirida pelas gerações anteriores. Para prevenir que os melhores indivíduos não desapareçam na população pela manipulação desses operadores genéticos, eles podem ser automaticamente colocados na próxima geração, através do que chamamos de reprodução elitista. Um problema encontrado com frequência no planejamento de fármacos é tentar decidir qual é a conformação preferencialmente adotada por uma molécula quando ela se ajusta ao seu local de ligação no alvo molecular, ou seja, qual é a sua conformação bioativa. Isso é particularmente verdadeiro para moléculas simples e flexíveis que podem adotar um grande número de conformações. Pode-se pensar que a conformação mais estável será a conformação ativa, já que a molécula tem maior probabilidade de estar nessa conformação de menor energia. No entanto, é possível que uma conformação menos estável seja a conformação bioativa. Isso ocorre porque as interações de ligação com o alvo resultam numa estabilização de energia que pode compensar a energia necessária para adotar essa conformação. Uma maneira fácil de identificar uma conformação ativa é estudar a estrutura cristalina de uma macromolécula-alvo complexada com seu ligante. A estrutura cristalina do próprio ligante pode ser obtida no Cambridge Structural Database, CSD, e a estrutura cristalina dos complexos alvo-ligante podem ser obtidas no PDB, conforme já estudamos. Na aula de hoje, vimos como a criação e manipulação de modelos moleculares pode nos auxiliar na investigação de aspectos estruturais relevantes, como, por exemplo, cálculos de energia relativos de conformações. Vimos que existem dois grupos de métodos utilizados para calcular estrutura e propriedades moleculares, os clássicos e os quânticos, que variam de acordo com as aproximações que são utilizadas, o que está diretamente relacionado aos critérios de escolha para suas utilizações, bem como suas vantagens e desvantagens. Estudamos ainda quais são os princípios da mecânica molecular e como ela pode ser utilizada para realizar cálculos de minimização de energia e calcular energias relativas de conformações. Vimos também que existem alguns modos de se realizar uma análise conformacional, por meio da aplicação de diferentes algoritmos de busca.
Tais conhecimentos serão fundamentais, pois no próximo vídeo vamos realizar um tutorial em programas de modelagem molecular envolvendo os métodos e as questões abordadas nessa aula. Bem, pessoal, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado e até mais!